Sétima parte do 11º capítulo do manuscrito História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Minha Madre, dizer-vos de minha felicidade seria impossível. O modo inesperado de se cumprir meu desejo me fez brotar no coração uma alegria que diria de criança, pois precisava remontar aos dias de minha infância para deparar com a lembrança de alegrias tão vivas que a alma se sente pequena demais para as comportar. Desde muitos anos não experimentara uma satisfação desse gênero. Percebia que, sob tal aspecto, minha alma remoçara. Era como se pela primeira vez se tangessem cordas musicais até então esquecidas. Tinha noção das obrigações que assumia, por isso pus mãos à obra, procurando redobrar de fervor. Devo confessar que de início não tive consolações que estimulassem meu zelo. Depois de escrever fascinante carta, repassada de cordialidade e nobres sentimentos para agradecer à Madre Inês de Jesus, meu irmãozinho não deu outro sinal de vida, senão no mês de julho seguinte, além do cartão que enviara no mês de novembro, participando sua convocação para o serviço militar. Mas foi a vós, minha Madre muito amada, que o bom Deus resolveu o acabamento da obra começada. Não padece dúvida, pela oração e pelo sacrifício é que se pode ajudar aos missionários. Às vezes, porém, quando Jesus se compraz em unir duas almas para o louvor de sua glória, permite que elas, de tempos em tempos, possam comunicar entre si seus próprios pensamentos e incitar-se a um amor maior a Deus. Mas para tanto se requer uma vontade expressa da autoridade, pois a mim me parece que de outra maneira tal correspondência faria mais mal do que bem, quando não ao missionário, pelo menos a carmelita, quando o gênero de vida a induz a voltar-se sobre si mesma. Então, em vez de uni-la ao bom Deus, tal correspondência, ainda que esporádica, por ela solicitada, lhe distrairia seu espírito. Na imaginação de mover mundos e fundos, não faria absolutamente outra coisa senão arrumar para si mesma, sob capa de zelo, uma distração inútil. Pessoalmente nisso, como em tudo mais, julgo necessário para minhas cartas promoverem o bem, sejam escritas por obediência, e de minha parte haja antes repugnância do que prazer em escrevê-las. Assim, quando falo a uma noviça, procuro fazê-lo de modo que para mim seja ato de mortificação. Evito dirigir-lhe perguntas que satisfariam minha curiosidade. Quando ela começa um assunto interessante e passa depois para outro que me importuna, sem terminar o primeiro, abstenho-me cuidadosamente de lembrar-lhe o assunto posto de lado, porque me parece impossível promover algum bem quando se procura a si mesma. Percebo, minha Madre muito amada, que não me corrigiria jamais. Eis que com todas as minhas dissertações, de novo me desviei bem longe do meu assunto. Desculpai-me, vô-lo peço, e permite-me começá-lo de novo na primeira ocasião, pois não está em mim fazê-lo de outra maneira. Procedeis como o bom Deus não se cansa de ouvir-me quando simplesmente lhe falo de todos os meus pesares e alegrias, como se não os conhecesse. Vós também, minha Madre, desde muito conheceis meu modo de pensar e todos os eventos memoráveis de minha vida. Nada de novo vos poderia contar. Não deixo de rir com a ideia de que vos escrevo
escrupulosamente tantas coisas que conheceis tão bem como eu. Enfim, querida Madre, estou a obedecer-vos, e se não tiverdes interesse de ler agora estas páginas, talvez vos possa distrair na vossa velhice e servir depois para acender o fogo, e assim não terei perdido o meu tempo. Acho graça, porém, em falar como uma criança. Não creiais, minha Madre, que queira saber qual utilidade teria este meu humilde trabalho. Tê-lo feito por obediência é quanto me basta, e nenhum pesar sentiria se aos meus olhos o queimasseis antes de o terdes lidos. Já é tempo de reatar a história de meus irmãos, que ora ocupam tão grande lugar em minha vida. O ano passado, no fim do mês de maio, lembro que um dia me mandasse chamar antes de irmos ao refeitório. Bem forte me batia o coração ao chegar onde estáveis, minha querida Madre. Perguntava-me o que tereis de me dizer, por ser a primeira vez que me mandáveis chamar de tal forma. Depois de me fazer de sentar, foi esta a proposta que me formulaste. Quereis tomar o vosso encargo, os interesses espirituais de um missionário que deve ordenar-se sacerdote e partir dentro em breve. A seguir, minha Madre, leste-me a carta do jovem sacerdote a fim de que me interessasse do que desejava. Meu primeiro sentimento foi de regozijo, que cedeu lugar ao temor. Expliquei-vos, minha Madre muito amada, que já oferecera meus pobres méritos em favor de um futuro sacerdote, e julgava por isso não poder fazê-lo também más intenções de outro, e que além de mais muitas irmãs havia melhores do que eu, capazes de corresponder ao desejo dele. Inúteis foram todas as minhas objeções. Respondeste-me que a gente poderia ter vários irmãos. Perguntei-vos então se a obediência dobraria meus merecimentos. Respondeste-me que sim, e falaste-me de várias outras coisas que me levaram a reconhecer a necessidade para mim de aceitar sem escrúpulo um novo irmão. No fundo, minha Madre, pensava como vós, pois o zelo de uma carmelita deve abranger o mundo. Espero, com a graça de Deus, ser útil a mais de 2 missionários e não poderia esquecer de rezar por todos eles, sem deixar de lado os simples sacerdotes, cuja missão é algumas vezes tão árdua de cumprir como as dos apóstolos, que pregam aos infiéis. Afinal, quero ser filha da Igreja, como era nossa Madre Santa Teresa, e rezar pelas intenções de nosso Santo Padre, o Papa, por saber que suas intenções abarcam o universo. Eis aí o objetivo fundamental de minha vida. Isto, porém, não me impediria de rezar e unir-me de modo especial às atividades dos meus queridos anjinhos, se tivessem alcançado o sacerdócio. Pois bem, eis como me pus em união espiritual com os apóstolos que Jesus me dera na qualidade de irmãos. Tudo o que me pertence, pertence a cada um deles. Não ignoro que o bom Deus é bom demais para fazer parcialidade. É tão opulento que dá sem medida tudo quanto lhe peço. Contudo, não julgueis, minha Madre, que me perca em longas especificações.